Graça e a paz, meus irmãos. Eu convido você a que abra a sua Bíblia na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 3. Faremos a leitura dos versículos 5 e versículo 6. Eles nos dizem assim: Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é a idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Irmãos, uma das cenas que muitos filmes se utilizam para gerar um drama dentro da sua narrativa é aquela cena em que o protagonista, em determinado momento, numa batalha contra o seu inimigo, e tendo a oportunidade de matar o seu adversário, ele acaba optando pela misericórdia. E em seguida, o seu inimigo age de forma traiçoeira, ferindo o mocinho. Irmãos, nós temos um inimigo dentro de nós que não merece nenhum tipo de misericórdia. Na última meditação, nós falamos como nós dependemos completamente da manifestação do Senhor Jesus na sua segunda vinda, fornecendo-nos segurança, a expectativa de uma glorificação e uma nova realidade. Nessa continuação, Paulo ensina a igreja a se preparar para esse futuro glorioso. A gente pode perceber a relação dessa preparação que Paulo irá mencionar com um evento da manifestação de Jesus na sua segunda vinda, ao ser usada a partícula pois no início aqui do versículo 5. É uma conjunção conclusiva que expressa a ideia de conclusão ou consequência. Então, diante desse dia maravilhoso que nós aguardamos, nós devemos ter certas atitudes para a entrada no reino celestial. Essas atitudes são a santificação que Deus promove em nós por meio do seu Espírito Santo, mas que também exige de nós uma cooperação. Veja bem, até então Paulo estava ensinando como os crentes deveriam desprezar as coisas do mundo, as falsas doutrinas baseadas em rudimentos terrenos. Mas agora ele exige que os crentes ataquem algo mais profundo e mais desafiador: os desejos da própria carne. Ao invés de apenas evitarmos as falsidades externas a nós temos uma atitude a tomar contra as inclinações que estão dentro de nós. Ele usa uma expressão forte de fazer morrer para demonstrar a intensidade da atitude que nós devemos ter. Veja bem, não é apenas sossegar ou controlar. Paulo, ele sabe quão perigoso é a existência do pecado dentro de nós. Quão traiçoeiro ele se manifesta quando alguém pensa que pode controlá-lo. Dessa forma, é exigido de cada crente uma atitude radical contra o pecado. É uma ação de ataque contra essa natureza corrompida que existe em nós. Por quê? Ele deixou isso claro no início do capítulo. Nós devemos mortificar essa natureza terrena porque não pertencemos mais a esse mundo. Fomos ressuscitados com Cristo para vivermos uma nova realidade, para habitarmos no lar celestial, onde não entra o pecado. Isso exige de nós não apenas um novo procedimento, mas também uma nova consciência. Somos santificados. Esses vícios carnais colocados por Paulo aqui são apenas exemplos de tudo aquilo que caracteriza uma mente corrompida pelo pecado. Veja bem, Paulo coloca prostituição, impureza, que aqui inclui todos os tipos de depravação, paixão, e aqui inclui todas as fascinações de desejos obscenos, desejos malignos e a avareza, que é a idolatria. Assim, no versículo 6, Paulo demonstra duas coisas que podem ser traduzidas pelo verbo usado. Primeiro, que Deus já tem punido os ímpios por praticarem essas imoralidades, mas também indica uma punição futura e definitiva sobre todos os pecadores que se satisfazem com essas iniquidades. Paulo diz: por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Enfim, o que Paulo nos ensina aqui diz respeito à coerência cristã. Não há como ser filhos de Deus agindo como filhos da desobediência.
Não há como ser santificado pelo Espírito, mas se enlameando no pecado. Quem diz ser convertido, mas age como iníquo, apenas demonstra que nunca conheceu realmente a Deus. O apóstolo João mesmo, ele ensina na sua primeira carta, ao dizer: se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Quem olha para os céus como o grande tesouro da sua vida, já deixou de amar as falsas semijoias desse mundo. Devemos ter uma atitude definitiva contra a natureza corrompida e pecaminosa que existe dentro de nós. Uma atitude radical. Devemos fazer morrer todas essas inclinações da carne. Que Deus nos ajude. Oremos. Pai amado, mais uma vez nos colocamos diante de Ti e agradecemos por Tua obra em nossa vida. Te adoramos, ó Senhor, porque a Tua salvação em nós é uma salvação real e definitiva e perfeita. E assim pedimos, ó Pai, que nos ajude, que transforme a nossa mente, transforme o nosso coração, para desejarmos cada vez mais as coisas dos céus, desejarmos mais essa nova realidade e fazer, Senhor, com que vivamos de acordo com o Teu propósito e de acordo, Senhor, com a Tua vontade. Diz a Tua palavra, Senhor, nós entendemos que o Teu desejo para nós é a santificação. Então ajuda-nos, ó Pai, a viver de forma santa, para que o Teu nome seja glorificado em nós e nós sejamos glorificados no Teu Filho. Abençoa-nos, é o que nós pedimos, por toda a face da terra, todos os Teus filhos, em nome de Jesus que clamamos. Amém.